Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de Direito e Mercado para as turmas do 7º semestre A e B do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos tratar do provimento 112 em continuação, portanto, a aula 6, parte 3. E trataremos do artigo 3º desse provimento 112 de 10 de setembro de 2006. Expressa assim o artigo 3º. Somente os sócios respondem pela direção social, não podendo a responsabilidade profissional ser confiada a pessoas estranhas. Então, se a sociedade de advogados tem vários advogados, a direção é de responsabilidade do advogado e ele não pode passar essa responsabilidade para as pessoas que não fazem parte da direção ou da sociedade. Além disso, o sócio administrador, aquele que administra esta empresa que na realidade não tem fins comerciais, mas é uma sociedade, esse administrador, ele pode sim ser substituído no exercício das suas funções e os poderes a ele atribuído pode ser revogado a qualquer tempo. Basta com que a maioria dos sócios ou daqueles que têm o capital social fazem uma assembleia e pode até excluí-lo. Então não é uma coisa ad eterna. O fato de ser administrador, ele pode ser substituído. Além disso, o sócio ou sócios administradores podem delegar funções próprias da administração operacional a outros profissionais contratados. É claro, o advogado que faz parte da direção, o advogado, ele é responsável pela administração, mas ele pode contratar profissionais que entendem do assunto para, na parte operacional, auxiliar. Mas não que essa pessoa será responsável. Responsabilidade pelo contrato do serviço que ela vai prestar. Mas é você, administrador, que é sócio, que é o responsável. Então, na hora de contratar, pode, porque uma empresa sempre tem várias pessoas, vários profissionais, cada um numa área. E a sociedade de advogados também não é diferente, apesar de não ser uma empresa. A exclusão do sócio, ele pode ser deliberada pela maioria do capital social. Então, juntam-se os sócios e pode excluir o advogado por qualquer motivo que seja pertinente. Mas, quando há uma exclusão, é necessário ter uma alteração contratual lá na OAB. Então, toda alteração contratual é registrada e arquivada na OAB, no Conselho Seccional. E o pedido de registro e arquivamento dessa alteração, envolvendo a exclusão do sócio, deve estar instruído previamente com a notificação do advogado. O advogado tem que saber se ele foi excluído ou não. Então, ou notifica-se extrajudicialmente e o advogado tem até o prazo para ele se defender, ou então a sociedade pode ingressar no cartório de registro de títulos e documentos e oferecer a notificação via cartório, que aí um oficial de justiça irá até o advogado e irá certificar que ele recebeu a notificação de exclusão. Isso é muito importante. Não pode assim excluir o advogado sem avisá-lo e ainda arquivar no registro na OAB, ok? Nos casos em que houver redução do número de sócios à unipessoalidade, a pluralidade dos sócios deverá ser reconstituída em 180 dias. Sabe o que é isso? Uma sociedade de advogados. Um sai, depois de um tempo o outro sai, e de repente uma sociedade que tinha muitos advogados, pluralidade, ele se restringe com um advogado só. Não é automático a transformação de uma sociedade plural em unipessoal.
Então, para que mantenha a sociedade plural com vários advogados, esse único que ficou terá até 180 dias para chamar um outro advogado para manter a sociedade. Não confunda, não é automático uma sociedade unipessoal que só porque eu tenho uma sociedade com muitos advogados, ficou um só, então virou, transformou em unipessoal. Não, porque lá na OAB está registrado como uma sociedade com muitos advogados. Então não esqueça do prazo. Além disso, as sociedades de advogados, no exercício de suas atividades, somente pode praticar atos indispensáveis à finalidade. Qual a finalidade? Apenas serviço advocatício. E quais são os exemplos que está nesse artigo 6º do provimento 112? Nós temos uma administração como celebração de contratos em geral, então a sociedade faz um contrato para atuar em outras empresas, como por exemplo uma consultoria, ou uma resolução extrajudicial de conflitos, ou uma assessoria, defesa dos clientes. Então é muito importante isso. É interessante que nós podemos agora até fazer superficialmente uma diferença de consultoria e assessoria. A consultoria é quando a sociedade é contratada para dar um ponto de vista, um parecer, uma consulta sobre esse assunto. Outra coisa é a sociedade ficar dia a dia, mês a mês, dando uma assessoria para aquela empresa ou para aquela indústria ou então para aquele assunto. Então, assessorar é ficar cotidianamente, é ficar num período analisando, ajudando, consultando, defendendo. Outra coisa é só a consulta. Observe, são serviços da advocacia. E é interessante que para a sociedade, que é um ente fictício, só pode atuar o advogado. Então, o advogado que é sócio, ou advogado que é empregado, contratado pela sociedade, ou advogado associado. Advogado associado é aquele que não é empregado, mas também não é sócio, mas ele vem atuar. Então, ele precisa da procuração da sociedade para que ele possa também ter a procuração para ser outorgado ao cliente. Ok? Muito bem. Já o parágrafo único desse artigo 6º expressa assim: os atos privativos de advogado devem ser exercidos pelos sócios ou por advogados vinculados à sociedade, como associados ou empregados, mesmo que os resultados revertam em patrimônio social. Então, olha só, interessante. Sociedade de advogados. Mais do que um advogado funda a sociedade. Mas a sociedade cresceu, tem muito serviço, então você precisa de advogados. Então você pode, sociedade, contratar carteira de trabalho ou advogado, ou pode fazer um contrato com outro advogado que não seja carteira de trabalho, mas o advogado seja associado. Então é uma coisa importante, então tem que ter um contrato social. Tudo isso tem que estar registrado lá na OAB, ok? Não é na junta comercial. O artigo 7º expressa assim: o registro de constituição das sociedades de advogados e o arquivamento de suas alterações contratuais devem ser feitos perante o Conselho Seccional da OAB. E o que foi que eu disse? Não é junta comercial. Então, se você fala, professor, em que lugar da OAB que eu vou registrar a minha sociedade? No Conselho Seccional. Mas em que lugar do Conselho? Na comissão da OAB que trata da sociedade de advogado. Então, existem comissões, como já previsto em provimentos anteriores. E como é que funciona? Tudo seguido pelo regimento interno do Conselho Seccional, do regimento geral da OAB. Então é muito importante que tenha um lugar só, que é o Conselho Seccional, aonde está a sede da sociedade, para evitar duplicidade, para evitar que existem sociedades que não têm controle, ok? Muito bem. O contrato social
que vem a criar uma filial, assim como um instrumento de alteração contratual, deve ser registrado também no Conselho Seccional da OAB, em cujo território deve funcionar. Suponhamos que você, meu aluno, resolva daqui a um futuro próximo, junto com seu colega, montar uma sociedade de advogados. Aí, 3, 4, 8 advogados montaram. Mas suponhamos que um colega seu que se formou, que montou sociedade, mude para o estado do Paraná. Tudo bem, tá lá. Aí ele fala, olha, eu faço parte ainda da sociedade de vocês, mas eu estou aqui, e aqui tem um mercado de trabalho. Vamos fazer uma filial? Então a sociedade de vocês vai lá no Conselho Seccional da OAB de São Paulo, onde tem a matriz. Você vai fazer uma alteração contratual dizendo que vai ter filial. Registra filial aqui. E quem estiver lá no Paraná vai também no Conselho Seccional da OAB lá no Paraná, vai registrar o contrato social, a sociedade, como filial daqui de São Paulo. Então observem, tem que estar registrado, quer seja no território onde está a filial, quer seja aqui onde está a matriz. Então é muito importante. E o mais interessante, precisa os sócios ou aquele que está lá no Paraná pagar a anuidade suplementar. Vai pagar a anuidade da OAB lá, porque o advogado está atuando lá. Não todos os advogados. Por exemplo, se essa sociedade aqui em São Paulo tem sócios que não vão atuar no Paraná, então esses sócios não vão pagar a anuidade suplementar. Mas aqueles que estiverem lá terão de pagar, ok? Muito interessante isso. O número do registro da sociedade de advogados deve ser indicado em todos os contratos. Se a sociedade vai ser contratada para uma empresa, na hora de fazer o contrato, o número da sociedade de advogados que está registrado lá na OAB tem que constar no contrato, para que no futuro, caso haja alguma divergência, fica fácil localizar onde está a sociedade. Muito bem, eu acho que com isso eu consigo terminar aí, foi até o artigo 7º do provimento 112 de 10 de setembro de 2006, e na próxima aula eu vou dar continuidade. Vou falar do artigo 8º, ainda do provimento 112, ok? Não é possível esgotar tudo, porque nós temos que trabalhar didaticamente. E o interessante é a tarefa que eu já deixei para vocês. A tarefa é a elaboração do contrato social. Se você quer fazer a tarefa sozinho, então faça um contrato social unipessoal. Se você quer fazer a tarefa com mais um colega ou com um grupo de colegas, vocês vão fazer, então, essa pluralidade, a sociedade de advogados com mais do que uma pessoa. Então, as cláusulas vocês precisam adquirir nas minhas aulas, já passei, e também ainda no provimento 112 e outros provimentos que virão. Por enquanto, é o start. Vocês já devem se preparar, ok? Então, tudo bem, encontramos na nossa aula próxima sobre o artigo 8º do provimento 112 de 10 de setembro de 2006. Até mais! E não esqueça, acompanhe as minhas videoaulas no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Inscreva-se! Um abraço!